Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro, Clube dos Profetas Mortos. Com muito prazer e alegria, estou aqui mais uma vez com o Tiago. Olá, Oi. Tiago. E dessa vez temos dois amigos muito queridos que vão participar desse episódio. Eu falo isso com imensa alegria. Tem uma amiga muito querida, a Stephanie. Oi, gente, prazer. A Stephanie, obrigada por estar aqui. O Erlan também. Oi, Jéssica, é um prazer. Oi lá, Thiago, Stephanie. Estamos juntos. Ela faz parte de um podcast que eu passei anos e anos ouvindo, assim, então para mim é até um pouco chocante falar assim, nossa, ele está aqui nesse podcast, que honra. Obrigada por estar aqui. E Qual hoje é o vamos nome do podcast do que vai rolar Ovelhas aqui? Elétricas. Ah, sim, sim. Muito bom. Ovelhas Elétricas, e o que eu recomendo, assim, fortemente, escutem, por favor, porque tem temas maravilhosos, fala muito sobre cristianismo e cultura. E se quiser, o Erlan depois pode falar um pouquinho sobre o podcast, fazer a apresentação. E hoje vamos falar um pouco sobre o livro escolhido do mês de junho, que é O Alienista, do Machado de Assis. Como falamos no último episódio, queremos dar uma viajada assim pelo mundo e hoje vamos falar um pouco sobre literatura brasileira, que eu estou muito feliz. Eu tentei dar um jeito de encaixar o Machado aqui na nossa lista de livros. O Machado de Assis é um dos grandes autores da literatura brasileira. Eu acho que se pudéssemos fazer uma comparação aqui com algum autor português, seria talvez parecido com essa de Queiroz, eles eram contemporâneos, inclusive quem gosta de fofoca literária, assim, dá para saber que eles tinham até umas Uma briguinhas, rixa. assim, uma rixazinha, mas isso são umas fofocas interessantes, não tem a ver com o episódio, mas eles eram contemporâneos e são dois autores, assim, muito, muito renomados. O Machado de Assis é como se fosse o Essa de Queiroz, aqui de Portugal, né? É aquele autor que a gente tem que ler nas escolas, e desde cedo nós somos introduzidos à literatura deles, e muitas vezes com muita dificuldade, muitos adolescentes têm que ler porque não gostam e muitas vezes não tem uma introdução devida, né? Curiosamente, eu, a Stephanie e o Erlan fizemos um episódio sobre o Machado no Ovelhas Elétricas. Foi especificamente sobre o Machado, e quem quiser depois escutar, podemos colocar as referências aqui no final, que foi um episódio muito, muito bom. Foi um prazer enorme ter participado desse episódio. E o Machado é um dos maiores nomes da literatura brasileira, como eu já disse. Ele explora muito a complexidade da mente humana e as nuances da sociedade. O Alienista, inclusive, é um excelente exemplo da sua capacidade de combinar a narrativa envolvente com uma análise crítica, dos comportamentos humanos. Esse especificamente fala muito sobre cientificismo, Uhum. sempre falo errado essa palavra. É, e o Machado, curiosamente, apesar de ser um dos grandes autores da literatura brasileira, ele é pouco conhecido no mundo todo, mas aconteceu até que recentemente ele ficou muito famoso nas redes sociais, né? Foi um caso curioso de uma leitora americana que leu, eu acho que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, se eu não me engano, eu acho que a Stephanie sabe, e simplesmente Oi. viralizou nas redes sociais, sim, viralizou nas redes sociais e agora do nada, várias pessoas começaram a falar do Machado, isso é muito curioso. E, ao mesmo tempo, é interessante de se ver como a literatura ela vai se renovando e renovando, encontrando novas gerações. E dito isso, coincidiu com o tempo em que a gente leu O Alienista, né? Então foi só uma coincidência. Mas o livro que nós vamos falar hoje, O Alienista, é uma das grandes obras-primas do Machado, assim, uma novela, né, considerado uma novela, não chega a ser, acho, tão famoso quanto Memórias Póstumas ou Dom Casmurro, mas também é um daqueles clássicos, assim, que eu acho que todo mundo teve que ler, talvez na escola, teve que conhecer, e às vezes uma leitura um pouco desafiadora. É, o livro Alienista narra a história sobre o Simão Bacamarte, que é um renomado médico que decide se dedicar ao estudo das doenças mentais na pequena cidade de Itaguaí, que fica lá no Rio de Janeiro. Nem eu que sou do Rio de Janeiro conheço a cidade de Itaguaí, é uma cidadezinha bem do interior. O Felipe, que faz parte do nosso clube do livro, morava perto de Itaguaí. Segundo ele, é uma cidadezinha do interior, assim, que ninguém lembra, meio esquecida.
Eu acho que é um pouco irônico também ele ter escolhido essa cidade. E lá ele funda a Casa Verde, que é um hospício, né? Onde passa a internar todos aqueles que julga serem insanos. É, com o tempo, suas internações tornam-se cada vez mais arbitrárias, levando a uma série de eventos que questionam a linha tênue entre a razão e a loucura. Esse livro, O Alienista, ele fala muito sobre, não só expõe as falhas humanas, mas fala muito sobre o abuso do poder, hipocrisia social, a necessidade do homem estar constantemente no poder e como que ele usa sua autoridade para manipular o povo muitas vezes. A gente vai entrar nesses detalhes durante o episódio. E, e fala também muito sobre a questão entre do que é insano, do que é loucura e o que não é. Que eu acho que era um tema que era muito recorrente nessa época do Machado, né, no século XIX, estava a se desenvolver cada vez mais questões sobre sanidade mental, o que é ser louco, o que não é ser louco, o que é sanidade, o que não é. E eu acho que o Machado ele faz aquela crítica em relação a isso de uma forma muito satírica, ao meu ver. Uhum. O Alienista é, sobretudo, um livro cômico, assim, é um livro muito satírico. Não sei qual é a visão de vocês sobre o livro, mas o que que se destaca para vocês sobre o Alienista? O que que cativou vocês? Qual é o ponto de destaque nessa obra? Tiago, se você quiser começar. Eu iria dar a primazia aos convidados, mas eu posso começar e deixamos o melhor para o fim. Sim, pois foi isso que eu pensei. Pronto, ok. Não, eu fiquei, antes de mais, quero agradecer-te a ti, Jéssica, por ter sugerido o livro. Nós nós estamos agora a celebrar meio ano do Clube do Livro, não é? Deste clube, de forma assim aberta, não é? Já vamos no sexto livro público, pelo menos, que estamos a ler. E este livro foi uma surpresa muito boa, pronto, antes de mais. Eu não tinha lido nada de Machado de Assis, apesar de fazer parte também do plano de leitura nacional, cá português. As minhas leituras vão para oscilam muito entre narrativas épicas e fantasiosas e coisas mais a nível da teologia. Pronto, as distopias clássicas, essas coisas também me interessam. Agora, fiquei muito surpreendido com esta leitura e considero assim uma crítica social muito forte. Ainda que tem que ser vista como muitas das leituras que a gente faz, na altura que foi escrita, não é? Porque na verdade ele está a falar da sociedade envolvente, daquilo que ele também via noutras esferas da sociedade e que, tendo em conta um termo que tu já usaste, não é? O cientificismo, que é um termo brasileiro, ou seja, pensando nas ciências e na importância que a ciência tinha na época, seja por causa de muitos descobrimentos e avanços científicos que estavam a acontecer, seja até por uma questão de poder e de governo, que havia quase, da mesma forma que houve uma corrida a ver quem era o primeiro a pôr um homem na Lua, havia uma corrida quase entre governos para ver quem é que tinha mais avanços científicos, portanto, para se destacar enquanto sociedade no meio de todas as outras nações. Então, este livro surge numa altura em que há uma importância muito salientada da ciência. Então, um cientista, um homem das ciências, neste caso das ciências sociais, o personagem, não é? Era sempre alguém que tinha um destaque enorme, era sempre alguém que tinha um poder até acima da liberdade humana, como nós vamos ler no livro, não é? E que eu concordo contigo, o livro acaba por se tornar quase assim uma sátira, não é? Nós estamos a ler o livro e estamos a imaginar assim em que tipo de planeta é que isto era possível, porque certamente não seria no nosso. Mas a verdade é que na sociedade da época, as questões sociais e a intolerância para tudo aquilo que até de forma governamental era uma linha mestra para aquilo que era socialmente aceite, era visto assim como alguma coisa que era muito temida por toda a gente. Toda a gente respeitava essas linhas mestras sociais.
E quem era mais alheio ou estranho ou alienado dessas linhas mestras era realmente tratado como alguém que não tinha sequer direito nem sobre a própria vida. Portanto, daí esta época era toda, e o estilo literário também fala sobre isso, não é? É tudo muito formal, é tudo muito assim conjeturado entre o governo e a autoridade e a lei, mas tudo assim num ambiente de muita formalidade, não é? Imagina-se assim as pessoas bem vestidas a maltratarem-se umas às outras, portanto é assim tudo num ambiente, é outra época, é outra época. Para nós, ler isto até pode parecer que é outro planeta, na verdade, não é? Mas assim, a crítica social que ele faz vai aproveitar também essas lacunas da época, da sociedade da época, sobre a supervalorização da posição do governo, dos reinados, dos homens da ciência e tudo mais. Porque nesta época nós achamos muito estranho alguém prender pessoas dentro de um manicômio. Mas, quer dizer, qualquer cientista, na maior parte dos países, numa época em que se salientava tanto a ciência, podia, por exemplo, pedir: olha, eu preciso de 10 reclusos para fazer experiências científicas. E eles eram cedidos. Portanto, em nome da ciência, nesta altura, as cobaias humanas para fazer experiências, para fazer seja o que for, para abrir corpos de pessoas ainda vivas e fazer. Isto é dramático, mas é verdade. Era uma realidade. Então temos que ler este livro também à época e não tendo em conta, porque senão vai nos chocar esta leitura, não é? Como tantas outras, como as de Essa de Queiroz também, com este realismo que é o estilo literário, não é? Com este realismo literário. Pronto, mas depois acabei por ficar muito impressionado por muitas coisas. Nós, no desenvolver da conversa, podemos falar até sobre uma outra coisa do livro, mas hum, aquela questão da loucura, não é? De quem é que afinal são os loucos, não é? Achei muito interessante, não é? Aquela imagem de se nós, os loucos, são uma ilha no meio de um grande oceano, ou se os sãos é que são aqueles que estão lá na ilha e os loucos são o oceano, não é? Achei aquela imagem muito interessante e a maneira como o livro explora esta coisa que hoje em dia está na ordem do dia, falar das ciências sociais e dos problemas psicológicos e das psicoterapias e das dificuldades sociais que anuem daí. Achei assim uma leitura que eu vou recomendar com muita veemência a muita gente que faça. Até acabei por recomendar até a um amigo que tem um podcast também. Eu não vou citar aqui o nome porque é alguém aqui muito famoso em Portugal, mas ele tem um podcast e o tema do podcast é tão interessante que depois, se ele estiver aberto, até pode ser que um dia ele esteja connosco. Mas Poxa, é sim. alguém da praça pública que eu acho, olha, este livro tem a tua cara, tem a cara do tema do teu podcast e tudo, porque foi assim mesmo muito interessante. Então, para mim, ler o livro foi sem dúvida assim uma experiência bem interessante. Gostei Uhum. mesmo muito e é isso. Que bom, Thiago. Essa analogia que você fez eu também destaquei, que ele fala assim: a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a Hum, suspeitar que é um continente. Muito boa é. essa frase. Erlan, então, o que que o alienista se destaca para você? Como que essa leitura te cativa? Qual são suas críticas, opiniões, tudo? Se expõe agora. Nossa, Jéssica, eu agradeço a pergunta, até porque é um dos meus livros preferidos. Eu Uau! li esse livro na adolescência Eu não sabia disso, por e, incrível que pareça. Eu não sabia que era nossa, um dos seus gosto favoritos. muito. Gosto muito. Para mim, que é top 10, tá no meu top 10. O Uau. Alienista, eu gosto bastante, porque é um livro curto, uma novela, né? Em um curto espaço de tempo, tem tantos temas. É uma riqueza que o Machado coloca, tanto no estilo, né? Na ironia, na sátira que ele utiliza, essa linguagem ácida que ele utiliza, quanto os temas que são o que orbitam a história, né? Essa crítica
da ciência, né, o cientificismo, essa ideia de que alguém que chega do exterior com um diploma europeu chega numa cidade interiorana e as pessoas olham para aquilo como se fosse um extraterrestre chegando e falando, por favor, né? E eles entregam quase que a chave da cidade. Ele consegue articulações políticas para que uma lei seja estabelecida, e essa lei confere plenos poderes para ele, porque é ele que vai julgar as pessoas que vão entrar ou não lá no sanatório, né? Então, na Casa Verde. Então a gente tem alguns personagens que são exagerados, né? Evarista, tem o Porfírio, algumas pessoas que são engraçadas por si sós, né? A gente está falando de uma obra que tem o que? Mais de 100 anos, tem 120, 130 anos, e ainda continua sendo tão moderna, tão engraçada, que se você parar para pensar, é de se imaginar, será que o Michel Foucault leu Machado de Assis quando foi escrever a História da Loucura? Então, e será que Machado de Assis leu o Elogio da Loucura, lá do Erasmo de Roterdã? Então, assim, a gente vai fazendo conexões além do tempo. Tem uma estrutura narrativa muito interessante que permeia, inclusive, questões éticas, questões de como o interesse do pesquisador, do médico, daquele que está interessado não no ser humano, mas na doença. O foco do Bacamarte não não é sarar pessoas, não é fazer o bem para pessoas, é estudar a loucura. O objeto dele é a loucura e não a pessoa, e não o doente, não o louco. Então, é uma desumanização, se parar para pensar, né? E até em questões teológicas, se a gente parar para pensar, esse é um Simão que não foi transformado em Pedro. Esse é um Simão que, ao invés de uma espada na mão, ele tem um bacamarte, que é uma arma, se parar para pensar. E ele usa alguns elementos para machucar pessoas, né? Enfim, a sua loucura ela prejudica pessoas. No final das contas, ele percebe-se o louco. Ele entende que se ele for a ferro e fogo com a sua metodologia, ele deveria ir lá para Casa Verde e não as outras pessoas, né? Ele é a ilha, ele é o próprio louco. Então, assim, tem muitas ambiguidades, tem muitos temas interessantes, muitos interesses, né? Enfim, o próprio Bacamarte é uma pessoa bem questionável, antes mesmo de querer trancafiar as pessoas na Casa Verde, já que o seu interesse na sua esposa não era nela, mas na sua capacidade reprodutiva, na sua capacidade de fazer doces. São elementos que a gente já vai identificando que essa pessoa é moralmente questionável. Não é um marido exemplar, não é um médico exemplar, não é É ninguém um tanto exemplar. apático, né? É, Então, assim, amo esse livro, acho que como é uma leitura curta e tem tantos elementos, a gente fica embasbacado, fica muito feliz de poder comentar. A gente vai poder falar sobre ele mais daqui a pouquinho, mas eu tô louco para ouvir a Stephanie, que é nossa especialista Eu em também. Machado. Quando fala especialista assim, fica até nervosa. Gente, já que Então, vocês falaram sobre as questões da loucura, das personagens, eu, se fosse destacar uma questão que me chama muita atenção no Alienista, seria a questão do narrador. O narrador em Machado de Assis é uma das coisas mais espetaculares, na minha opinião. Nos romances, nos contos e também nessa novela O Alienista. Porque essa história ela é narrada por um narrador terceirizado. Ele pega ali as crônicas de Itaguaí. Por meio das crônicas de Itaguaí é que ele vai contar a história que aconteceu ali com aquele médico alienista. E é interessante perceber que é como se o narrador estivesse dando ares de verdade para o que ele vai relatar, ao mesmo tempo que ele narra absurdos. Ele fala, eu li isso nas crônicas de Itaguaí, e começa a narrar uma insanidade completa. E aí, quando o leitor se depara no momento da narrativa em que está ficando tudo muito louco, ele retoma. As crônicas de Itaguaí não dizem isso, ou dizem aquilo. Aí você fala, são crônicas. Então, de fato, aconteceu em Itaguaí. Então, ele vai te levando para um caminho de quebra de expectativa. Ao mesmo tempo que aquilo aconteceu, como que aconteceu, gente? É uma loucura. Não, aconteceu. Estava nas crônicas de Itaguaí. Então, acho que o Machado de Assis brinca com a narrativa aqui de um jeito genial, como ele faz em todas as obras dele. Ele
eu creio que sempre antes de iniciar a escrita de um texto, o Machado de Assis pensava, não, como que o narrador vai se comportar? E aí ele faz isso também no Alienista, eu acho absolutamente genial. E eu também gostaria de destacar, e até vou me adiantar um pouquinho, vocês podem me interromper se for o caso, que vocês falaram que os limites entre a loucura e a sanidade, quem é louco, quem não é. E quando ele fala dos vícios, quem é louco? Aquele que, se tiver qualquer vício ou qualquer desvio de caráter, já é um louco. Aí eu fiquei pensando nos nossos tempos, pensei num livro que eu li atualmente sobre nação dopamina, o quanto somos viciados e tudo mais. Aí eu pensei, gente, o Brasil inteiro, pensando aqui no Brasil, seria internado na Casa Verde, porque não tem ninguém são. Então, acho que a questão dos vícios, para mim, se destaca muito no Alienista, como que os vícios estão impregnados, todo mundo tem algum vício, todo mundo tem algum problema, e o narrador, para mim, são as duas questões primordiais do Alienista, para mim. Uhum. Perfeito. Realmente, em Memórias Póstumas e em Dom Casmurro, você percebe essa característica no Machado, né? De como ele brinca realmente com o narrador. O narrador é um personagem. E isso eu nunca tinha esquecido, mas muito bem lembrado, Stephanie. Eu acho que essa sua última reflexão sobre como o Brasil inteiro iria parar no hospício, que eu também não duvido se fosse o Bacamarte a nos analisar. Como que vocês acham que o alienista dialoga com os dias de hoje? Vocês conseguem fazer esse diálogo? Como que, entre as críticas que o Machado apresenta no livro, como que vocês acham que essa obra consegue fazer vocês enxergarem melhor os dias de hoje? A Stephanie já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Se você também quiser desenvolver, Stephanie. Eu acho que está justamente nessa questão dos vícios e a essência do ser humano. Não é que hoje somos muito mais viciados, né, em coisas do que foram no passado. Sempre fomos propensos a vícios, a falhas de caráter, e eu acho que esse é o legal da gente ler um livro antigo, que o livro antigo continua falando que, apesar de tudo, o ser humano é sempre igual, o ser humano sempre vai ter os mesmos tipos de problemas, os mesmos dilemas. Se ali eles estão lidando com um médico louco, ou a gente lida com outros problemas, mas a questão da natureza humana, que está impregnada no alienista, é muito atual. Eu vi um professor falando que, para ele, o alienista é o texto do Machado de Assis que mais destrincha aspectos humanos, porque acho que foi o Tiago que falou, são muitas personagens e mesmo que ele fale brevemente de cada uma, em cada uma ele destaca uma questão que é humana, igual a questão da própria esposa do Bacamarte, que ela tem aquela questão com a aparência, qual joia eu vou usar, que ela acorda de madrugada para ver qual joia que ela vai usar. O leitor pode pensar, nossa, essa mulher é louca. Mas em alguns momentos a gente se pega assim também. Ai, meu Deus, será que deve ser assim? Será que deve ser assado? Então, acho que cada um dos loucos, entre aspas, que são internados lá na Casa Verde, e aqueles que são sãos, que também são internados depois, né, porque o Bacamarte considera que são loucos, eles destacam alguma questão humana que vai, pelo resto da vida, pelo resto da humanidade, desde o início da humanidade, dizer quem somos nós, o que é o humano. Uhum. Perfeito. Perfeito. Tiago. É assim, apesar disto ser só áudio, nós não vamos passar o vídeo, não é? Isto é um podcast em áudio. A edição que eu tenho tem uma imagem muito interessante. Não sei se dá para ver aqui. Que vemos aqui um cérebro gigantesco e vemos ali o Simão a tentar observar o cérebro. Pronto, a fazer assim a estudar minuciosamente o cérebro humano. Não é? É uma imagem que está aqui no livro, numa das ilustrações da versão que eu tenho. E eu acho que, pensando assim numa analogia como o casamento, não é? Que são duas pessoas que estão tão perto uma da outra, que se conhecem ao ponto de poder observar minuciosamente certas coisas que, por exemplo, essa questão, quando eu estava a ler, Stephanie, que tu falaste agora, da esposa do Simão, quando ele observa o comportamento dela e dá-lhe o diagnóstico de louca também, por ela estar ali, mas que joia é que eu escolho?
mas o que é que eu vou vestir? Eu não sei. Eu quantas vezes, pronto, e é assim, parece uma inconfidência, mas a minha esposa muitas vezes chega ao pé de mim e diz-me o que é que eu vou vestir? Ou que brincos é que eu uso? Uso estes ou uso os outros? E eu às vezes digo, olha, usa estes, e ela depois aparece com os outros. Ou seja, e eu observo minuciosamente isso e eu acabo por deduzir, eu sou casado com uma louca. Mas ela é o mesmo para mim, porque a proximidade vai nos levar a entender coisas no outro que a distância dificilmente o fará. E é por isso que ele também traz as pessoas para perto, não é? Para esta observação, que é isso que ele vai fazer, ele é um observador, vai estar perto das pessoas para as entender e estudar. Eu acho que, socialmente falando, nós vamos fazendo isso também, só que vivemos uma sociedade onde loucos são os outros, não é? Mas é só porque não basta aproximar-nos para percebermos que se tivermos um espelho, como um casamento, ou como uma boa amizade, ou como numa igreja um pastor, ou um amigo, se nós tivermos um espelho desses diante de nós, acho que nós vamos acabar por nos entender, desde que não tenhamos que acabar como Simão Bacamarte, não é? Onde ele foi vítima da sua própria loucura. Mas nós precisamos desse espelho para entender que nós mesmos também sofremos, e isto é atemporal, não é uma coisa que se possa dizer que é de uma época específica, é atemporal. Eu acho que o ser humano permanece com as mesmas falhas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Talvez hoje é com a tecnologia, ontem era com a televisão, antes com o cinema, ou com o teatro, ou com os banhos públicos, há tanta coisa. Se a gente for andando para trás, tudo o que poderia acontecer revelava a natureza humana. E acho que este livro expõe a natureza humana de uma forma muito clara, mostra, é um bom espelho também, serve para fazer um bom espelho, e levou-me assim, pronto, a olhar também para mim, olhar para dentro, fez-me assim esse favor. Por isso é que eu acho que é atemporal, como qualquer clássico. Acho que este livro é considerado um clássico também da literatura, por isso mesmo os clássicos continuam a ser atuais, porque leias em que época leres, eles vão falar contigo, e este livro fala connosco. Perfeito. Erlan? Uma coisa que eu consigo enxergar no Alienista e que comunica muito com nossos dias é como o Simão Bacamarte, o protagonista, ele é alguém que se propõe a estabelecer uma metodologia e usa de um método científico falho, usa de uma pseudociência. Ele usa de evidências anedóticas, não tem testabilidade, não tem revisão em pares, ele usa muito senso comum para poder chegar a algumas conclusões, tem premissas erradas. Então, se ele tivesse. É claro, ainda considerando o século XIX, o final do século XIX, no qual o texto é escrito, é algo que a gente avança um pouquinho no tempo ali, algumas décadas para frente, há umas 5 décadas, a gente tem o Karl Popper, que é quem estabelece o método científico e começa esse período, mas antes disso já tinha algum tipo de rigidez, de rigor em publicações, enfim, as pessoas não têm uma ideia e querem aplicá-la imediatamente como um experimento social numa cidade, ainda que seja Itaguaí, uma cidade pequenininha. Não faz sentido, né? Existe uma responsabilidade que falta para quem promove pseudociência. E para os nossos dias isso é muito perigoso. Algumas pessoas que têm promessas, que têm metodologias, que têm inovações, né? Eu não quero, por uma questão de ética, eu não quero citar, alguns ouvintes podem até ser promotores disso, mas tem muita pseudociência sendo utilizada com promessas mirabolantes, né? Porque o Bacamarte queria uma revolução, queria uma melhora da sociedade, queria que os loucos, né, ficassem enclausurados para que pudessem ser estudados. Ele se muda com sua esposa para a Casa Verde para que pudesse ficar em contato com eles, mas ainda assim, ele usa de pseudociência, ele usa de um conjunto de afirmações
crenças, de práticas que são que parecem científicas, né? Apesar que ele tem um diploma para poder dizer que ele é um cientista, mas não tem evidência empírica, não tem metodologia, não tem aceitabilidade na comunidade científica. Então, ela não segue um método e ela não resiste a uma simples revisão, tal como hoje algumas também não resistiriam. Eu vou citar um exemplo bobo, mas que pode se aplicar também. Alguém que baseia a sua vida no que acredita no horóscopo. Porque, aconteceu, eu sou de Áries, então por isso que não deu certo. Eu tô aqui na minha vida, não consegui, meu casamento não tá dando certo porque você é libriano. É a mesma coisa. O Simão ele olha para a pessoa que ela perdeu todo o dinheiro porque ficou emprestando e fala: olha, assim, isso só pode ser loucura. Ele chegou no diagnóstico baseado numa análise muito apressada e irresponsável da realidade. Então, às vezes, é o que nós fazemos. Seja com coisas bobas, tal como horóscopo, seja com a decisão de não tomar vacinas, por exemplo. A decisão o cinto de segurança, quando chegou no Brasil, as pessoas não queriam usar. Existiam pesquisas que defendiam o uso de cigarro, que não causava danos aos pulmões. Várias afirmações com uma pseudo-base científica, porém causaram muitos danos para as pessoas. Enfim, eu acho que traz uma contemporaneidade interessante esse tipo de paralelo. Uhum. Eu acho que também uma das partes que mais se destacou para mim é como é fácil, de uma certa forma, pelo menos eu sinto, né? Quem sou eu para dizer o que Machado quis dizer com a obra, mas como é fácil você manipular, de uma certa forma, as pessoas. E eu não. A população, por exemplo, de Itaguaí, em muitos momentos, eles eram simplesmente levados por essa pseudociência. E, e eu não os culpo, porque como que eles tinham um argumento contra, não tinham como argumentar contra um médico renomado. E essa necessidade, eu dialogo muito com, por exemplo, você falou do horóscopo, né? E é a mesma coisa com os temperamentos hoje em dia, né? Também não quero entrar em nada muito polêmico, mas não acho errado a pessoa querer saber o seu temperamento. É uma forma vamos dizer, autoconhecimento. A questão é, quando hoje em dia pessoas, e aqui eu não estou mandando indireta para ninguém, né? Certas pessoas utilizam desse conteúdo, vamos assim dizer, e começam a ditar coisas, por exemplo, pessoas melancólicas são assim, pessoas diplomáticas são assim. Vamos dizer, o público, elas recebem aquilo de forma acrítica, sem uma reflexão, e como se aquela fosse a resposta da vida delas. Vira justificativa, né? E vira Exatamente. justificativa. Aí o que acontece? Aí os temperamentos se tornam o horóscopo do cristão, vamos assim dizer, né? Isso me preocupa porque, de uma certa forma, as pessoas necessitam de líderes de opinião o tempo todo. Hoje em dia, as pessoas formam suas opiniões através da opinião dos outros. Eu não falo isso de forma totalmente julgadora, porque eu sei que há certos aspectos, há certas áreas que nós não sabemos opinar. Por exemplo, eu não sei opinar sobre a guerra da Ucrânia, com toda a certeza do mundo, porque é um assunto que eu não tenho, que eu não estudei o suficiente, eu não sei opinar o suficiente, porque eu não conheço o suficiente. Eu lamento sobre o que acontece, eu sinto que é uma situação lamentável, mas eu não sei falar geopoliticamente sobre o que acontece. E eu vejo que pessoas na situação como a minha, por exemplo, que não sabe falar sobre determinado assunto, procuram líderes de opinião, procuram pessoas na qual você pode se apoiar na opinião deles. Só que eles fazem isso de forma totalmente acrítica, sem reflexão nenhuma, e defendem essa opinião como se fosse a única e tudo. E de uma certa forma, eu sinto que é exatamente isso que o Machado critica com o Bacamarte, né? Uma pessoa Uhum. formada que vem de fora, que vai para uma cidadezinha no meio do nada. Até isso é um pouco cômico, né? Um pouco satírico, assim, por que ele vai para lá? Por que ele vai para aquela cidade? Com tantos lugares para ele poder ir estudar, ele vai lá para uma cidadezinha no meio do nada. E a opinião dele é levada como opinião absoluta só quando a cidade inteira começa
a cidade inteira começa a ser internada. Aí sim que eles começam a pensar, opa, o que tá acontecendo aqui? Por quê? E mesmo assim com muitas dúvidas. Então, eu acho que esse abuso de poder, assim, é uma das grandes críticas também da obra, especialmente com Bacamarte. E, curiosamente, eu posso também viajar um pouquinho aqui, mas o Bacamarte, ele me lembrou um pouco o Frankenstein, da, da Mary Shelley, que nós lemos Frankenstein em fevereiro ou março, não lembro, foi um dos livros do nosso clube do livro. E os livros são completamente diferentes, assim, muito diferentes. Aqui, o Alienista tem esse tom satírico, assim, muito forte, assim, essa brincadeira com o narrador, como a Stephanie muito bem destacou. Mas eu acho que os dois personagens, eu consigo fazer um diálogo na minha mente, porque são dois homens que eram cegos pela ambição, completamente cegos Uhum, pela ambição. E não se importavam com mais nada, assim, só queriam chegar a esse fim de uma tal forma que eles perderam toda a sua humanidade, assim, não tinha mais humanidade. E acho uhum, que não adianta você querer fazer o bem, entre aspas, você querer descobrir essas certas coisas sobre a humanidade, enfim, se for totalmente desprovida de, desprovida de ética, desprovida de compaixão, uhum, é quase a mesma coisa que a ignorância. Então, o Bacamarte se torna um ignorante no final. uhum. Eu acho que essa ideia que estás a falar, Jéssica, também no livro também fica mais latente no final do livro, Uhum, porque ao longo do livro vê-se uma construção desde os primeiros internamentos até à altura em que realmente já não sei se era quatro quintos da cidade, já não me lembro ao certo, ou seja, mas era a maior parte da cidade já estava presa dentro da Casa Verde, não é? Então, para passar para o dia em que ele liberta toda a gente e começa e muda a premissa, e diz: se alguém é equilibradamente e de forma ininterrupta são, talvez esses é que sejam os doentes, talvez esses é que Hum, sejam e ele depois leva aquilo para o ponto que até o livro usa a expressão em latim plus ultra, ou seja, mais além, não é? Que é, isso também fala muito do espírito insaciável que está presente na humanidade. Nós temos, e em áreas diferentes, neste caso estamos a falar da ciência, mas em áreas diferentes o ser humano tem lacunas insaciáveis e algumas delas ele bloqueia de forma como o propósito da vida passa a ser esse bloqueio da perseguição de saciar uma dessas áreas, não é? E é por isso e nós sabemos isso, que nós só vamos ser saciados naquilo que nós somos criados para viver enquanto pessoas que não têm necessidade de ser saciadas. E isso tem a ver com, falando da nossa perspectiva e da nossa cosmovisão cristã, está intrinsecamente ligado com aquilo que nós só temos em Deus, na relação com Ele, e em mais nenhum outro podemos encontrar. Então, esta questão de estarmos sempre insatisfeitos, sempre frustrados, sempre à espera do plus ultra, do mais além, do que virá depois, e procurar e nunca estar satisfeito, não é? Acaba por nós mesmos vamos perder-nos na nossa própria loucura, como Simão, não é? É aquilo que leva o ser humano sem falha, quando é tentado, alimenta essa sede e fome que estava plenamente satisfeita antes da queda no jardim. O ser humano não tinha necessidade de mais além, porque ele tinha tudo. Mas a tentação, tendo em conta a liberdade que Deus tinha dado, o livre-arbítrio, como nós comumente chamamos, que o homem usufrui em pleno direito antes da queda, é assim pelo menos que eu creio, e nesse usufruto do livre-arbítrio, quando tentado a ir mais além, mas mais além quando ele tinha tudo, é aí que começa o declínio, não é? E então a verdade é que isto também nos diz muito sobre a sociedade, não é de hoje, é a sociedade
de sempre, desde então, desde a queda até aos dias de hoje, de viver essa frustração nunca saciada quando coloca os alvos em coisas que nunca vão saciar as nossas frustrações. Pode ser a ciência, pode ser um projeto pessoal, pode ser a ambição pelo poder, que o livro também fala, pode ser a ambição pelo dinheiro, que o livro também fala, a posição social, a beleza, e o livro explora muito estes temas todos. Nenhum deles vai saciar ninguém. No fim, esses são os prisioneiros, os mortos, e pelo caminho, ainda por cima, há ações que são justificadas, que fazem com que pessoas morram, com que pessoas saiam feridas, com que gente perca essas posições e tudo em nome de uma ambição de ir mais além que nunca é saciada. Então, saliento isto também. Uhum, perfeito. Isso é uma coisa que, curiosamente, nós não falamos muito sobre isso, mas tem toda a revolução dos canjicas, né? Se eu não me engano, que eu achei particularmente muito engraçado. É, eu acho que já pela hora que, nossa, essa conversa voa, né? Incrível, já quase uma É hora mesmo. aqui. Eu só ia finalizar com uma pergunta também, porque eu, uma das personagens que mais se destacou para mim foi a Dona Evarista, que é a esposa do Bacamarte. Eu não sei porque eu tive muita empatia por ela, assim, na minha cabeça essa cena, né, por exemplo, dela querer muitas joias, aí do nada ele vai e a leva à Casa Verde, que para mim é um plot twist, assim, para quem nunca leu a história, do nada, pá, ele vai lá e prende a própria esposa. Sim. Eu imagino a situação dela como que ela é descrita como uma mulher nem bonita nem feia, sem muitas habilidades, assim, uma pessoa normal, sem nada, e do nada Casada com um louco vê. ainda. Hã? Casada? Casada com um louco. Sim. Boa. Até então, na cabeça dela, ele não era louco, mas eu acho que pela primeira vez ela se considera vista na sociedade, sabe, como alguém, talvez seja o ego dela, mas ao mesmo tempo se tem essa empatia, porque eu acho que ela só queria ser vista, ela só queria encontrar o lugar dela. E eu posso estar viajando muito aqui também, mas é uma personagem, assim, que eu achei ela interessante, eu queria saber mais sobre ela. E eu queria saber se tem outros personagens que se destacaram, Porfírio, talvez, é, algum personagem que vocês acharam particularmente muito engraçados ou não, além do Bacamarte, porque eu acho que tem muitos personagens interessantes nessa obra, além do protagonista, né? Stephanie, eu acho que você está falando muito pouquinho. Jéssica, se eu fosse falar do personagem, eu teria que falar do Bacamarte. Eu vou pegar um gancho no que você estava falando antes, sobre quando você falou assim: se eu fosse comentar sobre a guerra na Ucrânia, eu não teria o que falar, porque eu não tenho conhecimento disso. E aí eu fiquei pensando num trecho do livro que faz com que fique desnudado o fato de que o Bacamarte é um personagem intelectual bem caricato. Não sei se vocês já leram O Leitor como Metáfora, mas O Leitor como Metáfora, o Alberto Manguel fala sobre a figura do leitor intelectual numa torre, super reflexivo e tudo mais. E eu fico pensando sobre como essa figura do intelectual às vezes acaba nos intimando de algum modo, nos intimidando de algum modo. E a gente, não vou falar, não vou comentar, e as pessoas acabam sendo manipuladas por essa figura do intelectual. Aí tem um trecho no livro que destaca muito isso para mim, que é quando está tendo a revolta dos canjicas, que você tinha comentado, e aí a dona Evarista corre para avisar, meu Deus, vão matar meu marido. Aí diz assim, quando ela entrou, precipitada, o ilustre médico escrutava um texto de Averroes. Os olhos dele, empanados pela cogitação, subiam do livro ao teto e baixavam do teto ao livro, cegos para a realidade exterior, videntes para os profundos trabalhos mentais. Aí eu lembrei do Alberto Manguel falando sobre como o intelectual pode ser uma pessoa muito caricata, um cara que só olha para os livros, esquece da realidade exterior e faz com que as outras pessoas ao redor sintam que ele, de fato, é o mais inteligente, é o mais sábio e acaba intimidando as outras pessoas. Então, para mim, eu acredito que para todo mundo o Bacamarte é o personagem mais enigmático, né, da história. Uhum. Mas eu não consigo falar de um outro personagem senão do Bacamarte. Eu acho que essa intelectualidade forçada dele, até esse olhar impassível, parece que ele
ele nunca ele nunca sai de si, ele está sempre muito calmo, muito sereno, está tudo explodindo, ele está ali olhando para o livro. A mulher dele tem que chamar ele, se não me engano, 2 ou 3 vezes para que ele escute, entenda o que está acontecendo, porque ele está preso nos livros, está preso na ciência, está preso no estudo e tudo mais. Então, acho que ele ser um intelectual caricato é uma das questões mais interessantes no personagem de Simão Bacamarte, e que também acho que dialoga com os nossos tempos, os intelectuais da internet, os intelectuais que se colocam ali como os mais inteligentes de todos, comentando sobre determinados assuntos, e aí todo mundo fica, não, o que ele falou é verdade, a gente precisa seguir a risca o que essa pessoa está falando, porque ela conhece, eu não conheço, mas ela conhece. Então, acho que isso é muito interessante no livro. Perfeito. Erlan? Eu citaria. Eu tô no mesmo barco que a Stephanie, né? A gente fica muito tentado a focar muito no Simão Bacamarte, porque ele é o grande astro da história, né? Tudo gira ao redor dele. Mas o que eu acho interessante são o padre é o Lopes, né? Que ele é curioso, né? Ele tem uma posição contrária à Casa Verde de início, fica preocupado com as práticas e tal, mas por uma questão religiosa e não por uma questão prática. É porque ele quer encontrar as respostas nas escrituras, na tradição católica, ali no que a revelação divina, em contraste com a ciência, né? Como se fosse dois gigantes que brigam entre si, né? A religião e a ciência. Então ele ali representando a tradição religiosa, ele fica com pés atrás com a Casa Verde. Mas eu fico impressionado como ele aceita o fato de que algumas pessoas, por serem excêntricas, ok, elas iriam lá para lá, porque houve um diagnóstico de que elas são loucas, né? De que elas precisam ficar lá num sanatório, que elas vão para Casa Verde, de Orates, né? Que o termo fala. Aí, enfim, até o ponto onde ele vai para lá também, né? Ele tem uma certa defesa da moralidade, das ações, das reações, das crises na cidade, e enfrentam alguns dilemas, e tentam equilibrar os interesses da igreja com a necessidade da comunidade, né? Já que já está ratificado em forma de lei, né? É uma lei municipal que foi estabelecida ali, o Bacamarte tem autoridade, e é uma autoridade que mina a autoridade do padre, que ouve as confissões, que ouve então há um choque. É claro, o Machado ele não quis elaborar direito isso. Em outras obras há algum tipo de alfinetada, né, no poder religioso, mas nessa aqui, como o foco estava mais no Bacamarte, eu sinto que o personagem poderia ser elaborado melhor. É claro que para aí é necessário ser um romance, né? Mas tem algum tipo de conflito ético entre o padre o Lopes. Tem um outro padre também que me falha o nome dele agora, né? Que é Também não lembro. o auxiliar, acho que é Costa. Acho Também que não lembro. Mas ele eu acho que tem essa tensão religiosa, religião contra a ciência, que a obra toca nesse ponto. Perfeito. E para finalizar, Thiago, É assim, se eu tenho que corroborar com a Stephanie e o Erlan. O livro está-me sempre a puxar para o alienista em si, o Simão Bacamarte, está-me sempre. Eu quero ninguém sempre é saber. obrigado a escolher outro personagem. Não, quero sempre saber onde é que ele está na história e tudo mais, mas por acaso há um personagem que, não sendo um rival à altura, porque eu acho que não há rival, ele está mesmo acima, ele põe-se acima de tudo e todos, portanto, ele não tem rival. Portanto, mas há ali uma espécie de antagonista que é o Porfírio, o Barbeiro. Porque e acho interessante porque há dois barbeiros na história, ainda por cima, e os dois são os dois a quem a cidade quer empoderar para serem os governadores de uma nova do novo sistema de governo
porquê barbeiros, não é? Porquê é que são as pessoas que cortam o cabelo e fazem a barba que vão... Mas a verdade pus-me a pensar que o livro faz uma referência a Hipócrates, e nós sabemos que os médicos fazem o juramento de Hipócrates, não é? Que envolve aquela questão do sigilo entre o médico e o doente e tudo mais, não sei. E o barbeiro é exatamente ao contrário, porque quando uma pessoa vai ao barbeiro, e ainda é assim hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal, não sei como é que isto é no Brasil, mas o barbeiro é uma pessoa que sabe da vida de toda a gente. Não é? É uma pessoa que também ouve muita gente, porque toda a gente tem que ir ao barbeiro e acaba por ser um ambiente onde se contam histórias, onde o barbeiro, se calhar, até os clientes são habituais e ele vai sabendo das histórias. Quando está a cortar cabelo, está a ouvir alguma coisa das pessoas. É quase tipo um consultório também. Temos um que é um médico e que tem o seu consultório, e temos um que é um barbeiro e tem o seu consultório, não é? Ambos ouvem pessoas, ambos sabem muito de muita gente, mas um é muito calmo, é firme, quase um ser imutável, mediante as adversidades, está sempre ali, pronto. Os seus únicos dilemas são com ele próprio, portanto, nada o abala. O outro não, o outro é muito colérico, é muito efusivo, é muito exterioriza tudo e tudo mais. E são duas pessoas que lidam com gente, com muita gente, e têm muitas histórias. E então achei interessante ver a construção dele para, no fim, ser alguém que se nega a uma segunda revolução, mesmo quando a cidade o quer empoderar também, porque já teve a sua experiência saciada, porque ele tinha sede de poder. Uhum. E depois de ter provado, percebeu, afinal isto não é... Pronto, já tive a minha dose, não é? Não me interesso por isto. Então, apesar de tudo, é uma pessoa que experimentou aquilo que ansiava ter, e achei um personagem interessante, porque apesar de tudo tem uma história assim, a par da Dona Evarista. São os dois, sem ser o Simão Bacamarte, os dois são os que têm a história mais desenvolvida, até mais do que o padre ou outros. Parece-me que é neles, tem a história assim, porque é realmente quase um conto. O livro é uma coisa pequenina, não é um conto, mas parece quase um conto, não é? É um livro de 100 páginas, uma coisinha pequenina, que se lê rápido. E esses dois personagens, apesar de tudo, tiveram um desenvolvimento narrativo maior do que os outros e chamaram a atenção à parte do Simão. Nossa, perfeita colocação. Eu não tinha pensado nessa ideia assim, de antagonismo, mas eu achei o Porfírio um personagem interessantíssimo também. Nós já estamos aqui há quase 1 hora. Imagina, Thiago, para a gente falar do próximo livro, que é sobre Não isso que eu sei vou como falar é que vai agora, ser. que vai ser Cartas de um Diabo e Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Eu não sei como nós vamos fazer para falar sobre esse livro em 1 hora. Podcast por cada carta. Eu gostei, é uma boa ideia. Porque são tantos temas. Se em Um Alienista já foi difícil, e mesmo assim, ainda há muita coisa a ser dita, imagina com Carta de um Diabo para Seu Aprendiz. Acho que finalmente conseguimos colocar o Lewis também, né? Não adianta, é o nosso xodó, é o nosso queridinho do coração. A gente finalmente conseguiu colocar o Lewis. Então já podem colocar aí na agenda de vocês. O próximo livro é Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz. O encontro será dia 22 de julho, tá bom? Para finalizar, queria agradecer imensamente pela presença da Stephanie e do Erlan. Eu fiquei tão feliz de saber que vocês poderiam participar. Eu queria ouvir vocês falarem muito, muito, muito mais, porque eu sei que vocês têm muito a dizer. E eu estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Quem sabe essa pode ser a primeira de outras visitas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Eu que também. agradeço. Foi um prazer estar aqui, gente, com vocês. Que bom. Nossa, Conhecendo o prazer Thiago, já tinha falado, já tínhamos gravado juntos, né? Eu, você, o Erlan. O Erlan, Hoje, junto com o Thiago, foi muito bom, muito especial. ai, que bom, gente. Eu estou muito feliz. Então é isso. muito Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.